Sansão disse ao jovem que conduzia pela mão: "Deixe que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas." Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: "Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força, para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos." Abraçando então as duas colunas centrais, sobre os quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda, e gritou: "Morra eu com os filisteus." Dizendo isso, sacudiu com todas as forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Oi pessoal, no encontro de hoje eu acabei de ler um trecho do livro Juízes, capítulo 16, que fala da história de Sansão. E essa história também é citada no Novo Testamento, no livro Hebreus, capítulo 11. A história de Sansão revela que ele tinha um chamado de Deus para libertar os israelitas dos filisteus. E ele tinha uma força grandiosa, uma força inexplicável. Depois de alguns confrontos com os filisteus, afinal ele era visto como uma ameaça por causa de sua força, ele se casa com Dalila e assim Dalila se deixa vender para os filisteus. Ela promete entregar a fraqueza de Sansão em troca de ouro, em troca de moedas. E assim por 3 vezes ela insiste com Sansão para tentar saber qual era a sua fraqueza. E Sansão mentiu as 3 vezes. E quando Dalila dizia aos filisteus e eles tentavam capturar Sansão, Sansão conseguia derrotá-los. Na 4ª vez, porém, Dalila perguntou a Sansão e ele abriu o seu coração e revelou que a sua força estava nos seus cabelos e que se os seus cabelos fossem cortados, ele perderia a sua força, porque os seus cabelos eram um voto que ele havia feito com Deus desde a infância, que não cortaria os seus cabelos para que significasse uma aliança com Deus. E assim, durante a noite, Dalila corta os cabelos de Sansão e os filisteus conseguem capturá-lo. E aí nós chegamos na passagem que eu li no texto bíblico, em que Sansão pede a Deus para que dê a ele novamente as suas forças. E essa passagem permite várias interpretações, mas eu quero focar na força de Sansão. Sansão acreditava que a sua força estava nos seus cabelos, quando na verdade a força de Sansão estava na espiritualidade. Quando ele conversa com Deus, ele retoma as suas forças. E situações do nosso cotidiano às vezes parecem ser a nossa fraqueza, mas não são, porque a nossa força está na espiritualidade, assim como a força de Sansão. A dor pode nos colocar numa situação de prisioneiros, mas na verdade nós não somos prisioneiros da dor, porque a nossa força, como eu já disse, está na espiritualidade. E a dor não é a nossa fraqueza, as tribulações não são as nossas fraquezas, porque nós temos uma força interior inabalável.
assim como a força de Sansão. E eu quero deixar para reflexão essa parte do trecho bíblico que Sansão reza a Deus. E eu quero que quando você sentir dor, quando você se sentir aflito, pense nessa passagem. Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força. Muito obrigado, tenha uma ótima semana.